Você já compartilhou uma notícia que depois descobriu ser falsa? Eu não só compartilhei, eu baseei decisões da minha vida inteira em fake news. Eu já fui uma vítima da fake news e cheguei a perder dinheiro e paz por acreditar em informações falsas que pareciam completamente reais. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma notícia falsa sobre vacinas matou mais de 200 crianças no Paquistão, como um áudio de WhatsApp causou linchamentos aqui no Brasil e, principalmente, como essas mentiras podem estar destruindo a sua vida agora, nesse exato momento, sem você perceber. E o pior de tudo, 73% das pessoas não conseguem identificar fake news, mesmo achando que conseguem. Você pode ser uma delas. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode literalmente salvar sua vida. O mecanismo invisível. Antes de mais nada, preciso que você entenda uma coisa. Fake news não é simplesmente mentira. Não é alguém inventando uma história aleatória e pronto. Fake news é engenharia social. São mentiras criadas especificamente, milimetricamente planejadas para explorar a forma como o nosso cérebro funciona. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Você conhece o viés de confirmação? É quando o nosso cérebro dá mais atenção, mais credibilidade para informações que confirmam aquilo que a gente já acredita. E as fake news exploram exatamente isso. Pensa comigo, quando você recebe uma notícia que confirma suas opiniões políticas, suas crenças, seus valores, você questiona essa notícia? Ou você simplesmente aceita porque faz sentido com o que você já pensa? Seja honesto. Eu não questionava. E olha, isso não significa que você é burro. Significa que você é humano. Nosso cérebro foi programado para funcionar assim por milhares de anos de evolução. Agora deixa eu te contar sobre um caso que chocou o Brasil inteiro, mas que muita gente não sabe todos os detalhes. 2021. O ator Paulo Gustavo morre por complicações da Covid-19. O Brasil inteiro de luto. E logo em seguida começa a circular uma notícia nas redes sociais dizendo que ele não morreu pela doença, mas sim porque os médicos deram o tratamento errado. A notícia dizia que se tivessem usado ivermectina, hidroxicloroquina, aquele tal kit Covid, ele estaria vivo. Essa notícia se espalhou como fogo. Milhares, talvez milhões de compartilhamentos. Pessoas xingando os médicos, xingando o hospital, dizendo que mataram Paulo Gustavo. E sabe o que aconteceu depois? Semanas depois, quando os laudos médicos foram divulgados, quando os especialistas analisaram o caso, descobriram que foi exatamente o contrário. Ele recebeu o melhor tratamento possível. Ele morreu por complicações graves da Covid, não por erro médico. E esses medicamentos que a fake news defendia já estava mais do que provado cientificamente que não funcionavam. Mas o estrago já tinha sido feito. A família do Paulo Gustavo teve que lidar não só com a dor da perda, mas também com essa enxurrada de mentiras. E o pior, milhares de pessoas influenciadas por essa fake news continuaram acreditando em tratamentos sem eficácia, colocando suas próprias vidas em risco. E eu também caí nessa. Não especificamente nessa do Paulo Gustavo, mas em outras. Eu compartilhei notícias sem checar. Eu acreditei em coisas que confirmavam o que eu já pensava, e isso teve consequências reais na minha vida. Eu cheguei a cair numa fake news que me fez acreditar que ganharia $1 milhão, e se você acha que fui tolo em acreditar nisso, então fica comigo, e você vai ver que não foi bem assim. Beleza, agora fica mais pesado, porque o que eu vou te mostrar agora matou gente, de verdade, sangue real, vidas reais. Entre 2018 e 2019, uma série de linchamentos aconteceu em várias cidades do Brasil. Pessoas comuns, inocentes, foram espancadas até a morte por multidões enfurecidas. O motivo? WhatsApp. Começaram a circular vídeos e áudios alertando sobre supostos sequestradores de crianças. As mensagens eram muito específicas, descreviam roupas, carros, modus operandi, diziam coisas como: cuidado, tem uma gangue sequestrando crianças na região, se vê alguém suspeito, não deixe escapar. E o que aconteceu? Pessoas que estavam simplesmente passando pela rua, que pararam para pedir informação, que estavam esperando alguém,
foram confundidas com esses supostos sequestradores e foram mortas, espancadas por multidões que acharam que estavam protegendo suas crianças. Pelo menos 5 pessoas inocentes morreram assim. 5 vidas. 5 famílias destruídas. E sabe o que a polícia descobriu depois? Nenhuma dessas pessoas tinha qualquer envolvimento com crime. Eram trabalhadores, cidadãos comuns. Os vídeos que circulavam eram de outros países, de outros contextos, completamente manipulados. Mas fake news não matam só aqui. Elas matam no mundo inteiro. 2019, Samoa, um país pequeno no Pacífico, começa a circular fake news massiva sobre vacinas nas redes sociais. As mensagens diziam que vacinas causavam autismo, que tinham microchips, que eram experimentos do governo. Você já ouviu essas teorias, né? O resultado? As taxas de vacinação infantil despencaram. Os pais, com medo de prejudicar seus filhos, pararam de vacinar os filhos. E aí veio o sarampo. Uma doença que é completamente evitável com vacina, totalmente evitável. Uma epidemia varreu o país. 83 pessoas morreram. A maioria, crianças. Crianças que poderiam estar vivas hoje se não fossem as fake news. O governo de Samoa teve que declarar estado de emergência, fechar o país inteiro. Fizeram uma campanha de vacinação em massa, porta a porta. Mas o estrago já tinha sido feito. 83 vidas perdidas para sempre. Agora vamos para algo mais atual, algo que você definitivamente lembra. Eleições brasileiras de 2022. Durante e depois das eleições, uma enxurrada de fake news sobre fraude nas urnas eletrônicas. Vídeos mostrando supostas provas de manipulação. Pessoas afirmando que tinham evidências concretas de que as urnas foram fraudadas. Esses vídeos circularam por semanas. Milhões de visualizações, milhões de compartilhamentos. Pessoas absolutamente convencidas de que houve fraude. E então vieram as perícias técnicas. O Tribunal Superior Eleitoral, especialistas independentes, instituições de tecnologia, todos analisaram cada uma das alegações. Resultado? Todas, sem exceção, foram desmentidas. Os vídeos eram editados, os dados eram inventados, as provas eram fabricadas, mas milhões de pessoas já tinham acreditado. E qual foi o resultado prático? 8 de janeiro de 2023. Invasão do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. Uma tentativa de golpe de Estado baseada em fake news. E até hoje, mesmo com todas as provas em contrário, existem pessoas que continuam acreditando. Porque fake news não funcionam pela lógica, elas funcionam pela emoção. Por que essas mentiras funcionam tão bem? 3 motivos principais. Primeiro, medo. Medo é o combustível mais poderoso das fake news. Quando você tem medo pelos seus filhos, pelo seu futuro, pela sua segurança, você age sem pensar. Você compartilha sem verificar. Porque é melhor prevenir do que remediar, certo? Segundo, os algoritmos das redes sociais. Eles foram programados para te mostrar conteúdo que gera engajamento. E sabe o que gera mais engajamento? Raiva, indignação, medo. Fake news geram emoções fortes, então os algoritmos as promovem. É um ciclo vicioso. Terceiro, viés de confirmação que eu já te expliquei. A gente acredita no que quer acreditar. Agora me diz uma coisa. Você já compartilhou algo por medo? Algo que te deixou indignado, revoltado, preocupado? E você simplesmente compartilhou sem verificar? Eu já. Várias vezes. E uma dessas vezes me custou caro. Muito caro. Deixa eu te contar sobre uma história pessoal. Em 2024, eu recebi um e-mail sobre uma oportunidade de financiamento de projeto, baseado em concorrências e que o melhor projeto ganharia $1 milhão para investimento. A notícia parecia vir de uma fonte confiável. Tinha dados, tinha depoimentos, tinha até especialistas falando sobre o assunto. E aquilo fazia total sentido para mim. Confirmava tudo o que eu já pensava sobre o programa da Commonwealth no apoio de ideias e iniciativas super inovadoras. Era como se alguém tivesse finalmente provado que eu estava certo o tempo todo. Então, eu não só acreditei, eu baseei decisões reais nisso. Eu investi dinheiro, tempo e esforço.
Na época parecia até a coisa mais lógica do mundo. Eu estava sendo inteligente, estava sendo proativo, eu estava me protegendo e aproveitando a maior oportunidade da minha vida. Passaram-se meses. E então comecei a ver informações contraditórias. Comecei a perceber que algo não batia. Fui investigar mais a fundo. Procurei as fontes originais, conversei com verdadeiros especialistas e descobri. Era fake news. Completamente falso. Os dados eram inventados, os especialistas eram atores pagos e pessoas sem qualificação nenhuma. A fonte confiável era um site criado especificamente para espalhar aquele tipo de desinformação. Eu e minha esposa ficamos arrasados. Eu não conseguia acreditar que eu havia caído numa fake news. O estrago já estava feito. Eu perdi dinheiro, perdi emprego e prejudicou saúde. Não tinha volta. Não tinha como desfazer. Eu me sentia o maior idiota do mundo. Como eu, uma pessoa que se considerava inteligente, crítica, bem informada, como eu caí nessa? Fiquei semanas me culpando, me perguntando como fui tão burro. Mas então comecei a pesquisar. Comecei a entender como fake news funcionam. E percebi, não era sobre inteligência. Pessoas brilhantes caem em fake news todos os dias. Médicos, cientistas, professores, executivos, todo mundo é vulnerável. A diferença não é inteligência, é método. É ter um sistema, um processo para verificar informações antes de acreditar nelas. E foi isso que mudou tudo para mim. Quando parei de confiar no meu instinto e comecei a usar método, eu nunca mais caí em fake news. Mas antes de que ensinar esse método, você precisa entender uma coisa que ninguém te conta. Você precisa entender quem está do outro lado, quem cria essas fake news. E principalmente, por quê? Ecossistema do lucro. Aqui está o que ninguém te fala. Fake news é uma indústria multimilionária. Alguém está ganhando muito dinheiro com a sua desinformação. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Vamos começar com um caso que você definitivamente lembra. A cloroquina. 2020. Começa a pandemia de Covid. O mundo inteiro em pânico. E então surge a salvação. Cloroquina e hidroxicloroquina. Os medicamentos milagrosos que curariam a Covid. Fake news sobre esses medicamentos se espalharam como vírus. Vídeos de médicos garantindo que funcionava. Depoimentos emocionados de pessoas dizendo que foram curadas. Políticos defendendo publicamente. E as pessoas acreditaram. Farmácias esgotaram os estoques. Médicos prescreviam em massa. Empresas produziam e vendiam como nunca. Quanto tempo depois vieram os estudos científicos sérios? Meses, vários meses. E todos os estudos bem conduzidos mostraram a mesma coisa. Não funciona. Zero eficácia contra a Covid. Mas enquanto isso, sabe o que aconteceu? Empresas farmacêuticas específicas lucraram milhões. Políticos ganharam popularidade defendendo o tratamento precoce. Médicos venderam consultas e kits Covid superfaturados. E o custo? Pessoas morreram esperando pela cura milagrosa em vez de buscar tratamento real. Pessoas desenvolveram efeitos colaterais graves dos medicamentos. O sistema de saúde colapsou porque recursos foram desviados para tratamentos ineficazes. Entendeu o padrão? Cria-se o medo, depois vende-se a solução. E tem mais um. Controle político. E esse talvez seja o mais perigoso. Fake news direcionam votos, fake news criam movimentos sociais, fake news podem até derrubar governos ou manter ditadores no poder. Você lembra do escândalo da Cambridge Analytica? 2016. Brexit no Reino Unido. Eleição de Trump nos Estados Unidos. Uma empresa usou dados roubados de milhões de usuários do Facebook para criar e direcionar fake news específicas. Eles sabiam exatamente qual fake news mostrar para cada pessoa para influenciar seu voto.
Era manipulação em escala industrial. E quando isso foi descoberto? Anos depois. Quando a revelação saiu, o estrago já estava completamente feito. Brexit já tinha acontecido. Trump já estava eleito. Então, quando você vê uma fake news, pergunte-se sempre: quem está lucrando com isso? Quem quer que eu acredite nisso? Que produto querem me vender? Que voto querem influenciar? Porque garanto para você, existe alguém do outro lado. E eles te consideram lucro. Ufa, tá, mas então como você se protege? Como eu me protejo hoje depois de tudo que eu passei? Depois de ter perdido o que perdi? É exatamente isso que eu vou te ensinar agora. E essas técnicas, cara, elas mudaram minha vida. Literalmente. O antídoto. Vou te ensinar 5 técnicas que uso todos os dias. São simples, são rápidas e funcionam. Se você aplicar isso, você nunca mais vai cair em fake news. Técnica número 1. A regra dos 30 segundos. Toda vez que você receber uma notícia impactante, uma informação que te deixa com emoção forte, seja raiva, medo, indignação, seja o que for, pare. Literalmente pare por 30 segundos. E nesse tempo, faça 2 perguntas simples. Primeira pergunta: quem lucra se eu acreditar nisso? Alguém está vendendo alguma coisa? Algum político ganha popularidade? Algum site ganha cliques? Segunda pergunta: isso está mexendo com minhas emoções? Estou sentindo raiva, medo, urgência de compartilhar imediatamente? Se a resposta para ambas as perguntas for sim, você tem uma bandeira vermelha gigante. Não significa que é fake news com certeza, mas significa que você precisa verificar antes de acreditar ou compartilhar. Essa técnica sozinha já evitou que eu caísse em dezenas de fake news. Técnica número 2, checagem reversa de imagem. Muitas fake news usam fotos verdadeiras, mas de contextos completamente diferentes. Aquela foto de manifestação gigante pode ser de outro país, de outro ano, de outro evento. Como verificar? É super simples. Se você está no computador, vai no Google Imagens, clica no ícone de câmera, faz o upload da imagem ou cola o link. E o Google te mostra todas as vezes que aquela imagem apareceu na internet. Se você está no celular, o processo é parecido. Abre o navegador Chrome, entra no Google Imagens, pede o site desktop e faz a mesma coisa. Eu já desmascarei inúmeras fake news assim. Aquela foto chocante era de 5 anos atrás, de outro país. Aquela prova era uma imagem de filme editada. É incrível como funciona. Técnica número 3. Os 3 cliques da verdade. Essa é minha favorita. Antes de acreditar em qualquer notícia, faça 3 cliques. Clique número 1. Qual é a fonte original? Não me interessa se você viu no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Qual é a fonte original? É um site de notícias reconhecido? É uma fonte oficial? É um perfil verificado? Se você não consegue encontrar a fonte original, já é um sinal de alerta. Clique número 2. Procure a mesma notícia em pelo menos 3 veículos diferentes. Se for verdade, outros jornais vão estar falando. Se só um site obscuro está falando, provavelmente é fake news. Clique número 3. Procure fontes oficiais. Se a notícia é sobre saúde, o que diz o Ministério da Saúde, a OMS, instituições médicas reconhecidas? Se é sobre política, o que dizem os órgãos governamentais oficiais? Se é sobre ciência, existem estudos publicados? 3 cliques. 30 segundos. Pode salvar você de cair em fake news. Técnica número 4. Use ferramentas de fact-checking. Existem vários sites especializados em checar fake news. No Brasil, os principais são Agência Lupa, Aos Fatos, Estadão Verifica ou G1 Fato ou Fake. Esses sites têm equipes de jornalistas que checam as principais fake news que estão circulando. Antes de acreditar ou compartilhar, joga no Google.
resumo da notícia fake news ou resumo da notícia fato ou fake. Na maioria das vezes, se for fake news já conhecida, você vai achar a checagem. Também existem extensões de navegador que te ajudam. NewsGuard, por exemplo, coloca uma nota de credibilidade em sites de notícias. Técnica número 5. O mindset definitivo. Essa é a mais importante. É uma mudança de mentalidade. Desconfie do que te deixa muito confortável ou muito irritado. Nosso biés de confirmação nos faz aceitar sem questionar aquilo que confirma nossas crenças. Então, se uma notícia te deixa pensando, eu sabia, pare, questione, verifique. A verdade geralmente é mais complexa e menos emocionante do que fake news. Fake news são simples, vilão e herói, preto e branco, certo e errado. A realidade é cinza, é complicada, é chata às vezes. E aqui está a regra de ouro. Não compartilhe se não tiver certeza. O estrago pode ser irreversível. Aquelas 5 pessoas linchadas no Brasil, elas morreram porque alguém compartilhou sem verificar. Vale a pena o risco? Hoje, antes de acreditar em qualquer coisa, eu passo por esse processo. Parece trabalhoso? No começo talvez, mas vira automático. Leva literalmente 1 minuto. E sabe o que isso me salvou recentemente? Eu segui essas técnicas sobre uma notícia que circulava em grupos do WhatsApp sobre uma suposta nova pandemia de abelhas. Dá até para rir, mas eles haviam projetado a notícia de uma forma que não havia espaço para duvidar. Mas eu fui checar usando essas técnicas e o que descobri foi que tudo não passava de uma mentira. Isso pode salvar você também. Pode salvar seus relacionamentos, seu dinheiro, sua saúde, talvez até sua vida. Então, olha tudo que você descobriu nos últimos 28 minutos. Você descobriu que fake news mataram pessoas reais. Não é teoria, não é exagero. Crianças morreram em Samoa. Pessoas foram linchadas no Brasil. Famílias foram destruídas. Você descobriu que alguém está lucrando milhões com a sua desinformação. Existem pessoas, empresas, organizações políticas que ganham dinheiro fazendo você acreditar em mentiras. E você descobriu que não precisa ser vítima disso. Você tem ferramentas práticas, simples, que funcionam para se proteger. Agora, eu quero te fazer um desafio. Nas próximas 48 horas, toda vez que você receber uma notícia impactante, uma informação que mexe com suas emoções, aplique a regra dos 30 segundos. Pare, respire, pense, verifique. Não compartilhe nada antes de ter certeza. Nada, nem aquela mensagem da família, nem aquele vídeo que confirma tudo que você acredita, nem aquela notícia urgente. 48 horas. Você consegue fazer isso? E se você pegar uma fake news circulando na sua família, nos seus amigos, não briga com a pessoa. Manda esse vídeo, compartilha o conhecimento, porque só a educação combate desinformação. Se esse vídeo abriu seus olhos, se você aprendeu algo que pode proteger você e quem você ama, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana eu trago documentários como esse sobre temas que todo mundo deveria saber, mas ninguém explica direito. Conteúdo que muda a perspectiva, que te faz pensar, que te dá ferramentas reais para navegar esse mundo cada vez mais confuso. E deixa aqui nos comentários, você já caiu em alguma fake news? Qual foi? Não precisa ter vergonha, eu já caí em várias. Vamos criar uma corrente de conscientização aqui embaixo. Vamos ajudar uns aos outros. Lembra de uma coisa, informação errada não é só mentirinha, não é só achismo. Fake news destroem vidas, destroem famílias, destroem comunidades inteiras. Em casos extremos, podem destruir até países. Mas você agora tem o conhecimento, você sabe como elas funcionam, você sabe como se proteger, você sabe como proteger quem você ama. A pergunta que fica é, você vai usar esse conhecimento? Eu espero que sim, porque o mundo precisa de menos pessoas compartilhando mentiras e mais pessoas compartilhando verdade. Te vejo no próximo documentário e, enquanto isso, verifica suas informações, sempre. Abraço.